Fala, Bicudeiro! Hoje eu vou trazer para vocês 4 dicas que vão ajudar você na hora de selecionar um possível campeão. A primeira dica que eu vou te dar é observação visual. O que é observação visual? Nada mais é do que você observar o bicho, né? Pegar, dar uma olhada, ver se o bicho está inteirinho, se ele se movimenta bem, se ele voa bem, se as penas dele não comprometem a movimentação. É a dica mais simples, é você olhar a ave e ver se ela tem realmente condições de fazer uma boa performance e de se desempenhar bem. E nesse aspecto eu quero focar nos pés. Porque o pássaro campeão, ele geralmente se movimenta muito e depende muito dos pés. De modo que se o pé for comprometido, isso vai tornar o seu trabalho mais difícil, tá? Você vai ter que ter mais cuidado com esse animal. Para viajar com um animal que tem os pés comprometidos é mais difícil. Então assim, se você puder focar em alguma coisa, concentre-se nos pés. Porque um pé ruim, um pássaro que pousa mal, que sente dor nos pés, dificilmente... Não é impossível, mas dificilmente esse passarinho vai se tornar um campeão. O passarinho depende muito dos pés aí, da movimentação. Isso aí tem que ser impecável. Primeira dica que eu quero te dar. Segunda dica que eu quero te dar é o fator idade. Significa dizer que um pássaro mais velho não vai ser um campeão? Não, não significa dizer. Um pássaro mais velho, ele tem mais estrada. Ele tem mais acontecimentos na vida dele. E esses acontecimentos, por exemplo, se o pássaro já foi acasalado, se o pássaro já cantou em torneios, se por algum motivo foi desacasalado, perdeu a fêmea, são essas histórias que cercam o passarinho que você deve se ater. Porque um pássaro, para ser campeão, você precisa fazer um bom manejo. E o pássaro mais velho, se você não conhecer toda a história do pássaro, fica um pouco mais difícil de você acertar o manejo e por isso pode atrasar aí a estrada para ele ser um campeão. No senso contrário, o pardo, ele vai fazer com que você tenha uma longa espera, porque a gente sabe aí que se você selecionar um pardo, você vai ter que guardar 2 anos, 3 anos, até que seja o momento apto dele poder participar da exibição de fibra. Tá? Então, nesse quesito, você tem que pesar e tem que conhecer a história do passarinho. Eu, particularmente, consegui ir bem os passarinhos que eu selecionei desde pardo, que aí eu conheci toda a história, conheci todo o acasalamento, na verdade, eu vi todo o caminho que o pássaro percorreu. E por isso foi mais fácil de eu acertar a mexida. Então esse quesito idade aí, ele é bem subjetivo, não significa dizer que os pássaros mais velhos não vão ser campeões, tá? Não significa nem um pouco de dizer isso, mas significa que você deve conhecer a história do passarinho, e isso é um fato que você tem que ter em sua mente aí. A terceira dica que eu quero trazer para vocês é retomada e repetição. Certamente um campeão ele tem uma das 2 características, quando não as 2. Um pássaro muito retomador é um pássaro que, quando ele termina o canto, ele rapidamente se inicia numa outra carreira, num outro disparar do canto. E o repetidor é um pássaro que ele canta uma quantidade bem maior de tempo, sem que haja respiração ou que seja uma respiração bem breve, a ponto de não ser percebida. Então assim, os grandes pássaros são repetidores e retomadores, e os fenômenos são as 2 coisas ao mesmo tempo. Tá? Quando o pássaro é muito repetidor e muito retomador, geralmente são os que fazem os melhores tempos na hora de exibição de fibra, tá? Que ultrapassam os 10 minutos nos 15. Então assim, a gente sabe que esse é um critério importantíssimo, sem tirar o fato de que tem que ser um pássaro de fibra, voltado para fibra. O último critério que eu quero trazer para vocês é o critério que, para mim, é um dos mais importantes, mas você tem que avaliar pelo final, porque primeiro você tem que ver quem é o indivíduo e depois você tem que ver o que é o pedigree. O que é o pedigree? Pedigree genético é o histórico familiar daquela ave, é o histórico familiar daquele bicudo. O que isso significa dizer? É muito mais fácil você ter um campeão, selecionar um campeão, quando ele vem de uma linhagem de campeões. E o fator genética é uma questão de probabilidade, isso vem sendo trabalhado há muito tempo. Eu arrisco dizer que a genética, por exemplo, do sangue sobe e desce, que é o que eu gosto, ela vem sendo trabalhada há mais de 40 anos, por ter um índice de acerto muito grande que faz a gente preferir selecionar pássaros dessa raça. Isso é uma particularidade minha, mas a gente sabe também que o pássaro sobe e desce é um pássaro de muita qualidade, tem trazido muitos campeões. Então assim, o fator genético ele tem que ser visto. Se você for selecionar um pássaro para fibra, tem que selecionar um pássaro de uma linhagem voltada para fibra, para você não perder tempo, não simplesmente contar com a sorte, por uma questão de estatística. O pássaro de genética de fibra, ele provavelmente vai trazer consigo aí a probabilidade de ser um campeão de fibra. Então assim, observa para o final. Primeiro você vê a saúde do animal, você vê se ele retoma, se ele repete,
tá? Se ele não é tão velho, se você não conhece direito a história dele, ou se ele é muito novo, você vai ter que esperar muito tempo, isso é um critério subjetivo. Mas aí, por último, você observa se a genética é uma genética que vai te favorecer na hora de fazer a exibição de fibra. Essas daí são as 4 dicas que eu quero trazer para vocês. São bem simples, tá? É um conhecimento bem raso, mas vai te ajudar aí na hora de você direcionar a sua seleção, beleza? E só para concluir aí, galera, se o seu pássaro não tem uma dessas características, não significa dizer que ele não vai ser um campeão, tá? Eu estou dizendo para você que se você seguir todas essas dicas, o seu caminho para encontrar um campeão e selecionar ele vai ser mais fácil, vai ser mais curto. Não significa dizer que se ele não tem uma das qualidades que ele não vai ser um campeão. Os bicudos são pássaros incríveis que fazem coisas que a gente não espera, que fazem coisas que a gente não acredita. Os bicudos são incríveis e eles podem muito bem subestimar a nossa inteligência. E não significa dizer que o pássaro que você selecionou não tendo uma dessas características não vai ser um campeão. Estou dizendo para você que o seu caminho vai ser mais curto se você seguir essas dicas. É uma questão de probabilidade. Valeu, galera. Vou encerrar o vídeo por aqui. Vou pedir para vocês aí curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Valeu, galera. Um abraço aí. E para você que ficou aí até o final, vou deixar para vocês aí a performance do Hércules, filho do Herculoide na Corumbina, lá do Criatório Elite Carioca, do meu amigo Marcelo Amorim. E esse pássaro foi selecionado pelo meu amigo Elton Sobe. Um abraço aí, Elton.